O que aconteceu naquela sexta-feira de outubro vai ser difícil de esquecer. Não pelo escândalo que poderia ter virado, porque no final não virou escândalo nenhum. Vai ser difícil de esquecer pelo que eu escolhi não ceder, pelo peso que sumiu do meu ombro quando parei de tentar encaixar o que nunca tinha sido meu para encaixar. Tenho 40 anos. Há 6 deles transformei o quarto de hóspedes do fundo da minha casa num espaço de trabalho que é só meu. Não foi impulso, foi construção. Foi decisão que eu adiei por anos. Fiquei calculando se valia, se era a hora, se eu tinha competência suficiente para levar a sério, se as pessoas iam levar a sério. E quando finalmente decidi de verdade. Reformei o quarto com dinheiro que eu havia guardado durante 2 anos. Escolhi o piso, escolhi a iluminação, escolhi a poltrona ergonômica que importei de um fornecedor em São Paulo porque eu sabia que ia passar horas sentada nela e que horas mal sentadas viram dores que não valem a pena. Escolhi cada detalhe com a consciência de quem sabe que um espaço de trabalho bem pensado é a diferença entre um hobby e uma profissão. Faço nail art. Não é manicure simples, não é esmaltação rápida, é nail art. Trabalho com gel, com acrílico, com nail foil, com técnicas de encapsulamento que aprendi em cursos que eu mesma paguei, um por um, ao longo de anos. Fiz curso com profissional certificada no Rio. Fiz curso online com referência europeia. Fui aprendendo, errando em unhas de silicone antes de errar em unhas de gente, depois acertando com consistência. Hoje minha agenda está sempre cheia com pelo menos 6 semanas de antecedência. Tenho clientes que viajam de outros bairros para vir ao meu ateliê. Tenho clientes que me mandam foto de referência por WhatsApp com 3 meses de antecedência para garantir vaga nos fins de semana de casamento. Tenho mais de 18 mil seguidores no Instagram, construídos 1 a 1, com foto de qualidade, com vídeo de processo, com resposta a cada comentário nos primeiros anos, quando cada seguidor novo parecia um voto de confiança que eu precisava honrar. Casamentos de final de ano são os períodos mais disputados da minha agenda. Outubro, novembro, dezembro. As noivas reservam com meses de antecedência. As madrinhas reservam junto. As mães da noiva e do noivo também. Quando chega o mês do evento, minha agenda desses fins de semana já está há muito tempo fechada, paga, confirmada, com design aprovado e material encomendado. Aprendi cedo que datas assim precisam de proteção, porque quando não tem limite claro, somem antes que a gente perceba. Meu marido nunca colocou dinheiro no ateliê. Não foi uma falha dele. Foi uma escolha minha, tomada antes mesmo de a primeira prateleira ser fixada na parede. Eu havia visto o que acontecia quando um negócio era dos 2, mas só um trabalhava nele. Havia visto o palpite virar veto, a opinião virar autoridade, o espaço de quem construiu deixar de responder a quem construiu. Não queria isso. Queria um lugar que crescesse pelo meu ritmo, errasse pelos meus erros, acertasse pelos meus acertos. Ele disse que entendia. Com o tempo, fui acreditando que entendia de verdade. Naquela sexta-feira de outubro, faltavam exatamente 19 dias para o casamento mais importante da minha agenda daquele semestre. Estava no ateliê às 8 da manhã, organizando a lista de materiais que eu precisava encomendar até o fim do dia para garantir entrega antes do evento. Tenho por hábito trabalhar com margem de segurança em material porque fornecedor atrasa e nail foil da cor errada chegando na quinta-feira de uma cesta de casamento é um tipo de problema que eu resolvi nunca mais viver depois de viver. Uma vez. Naquela manhã, estava conferindo cada item, abrindo cada aba de fornecedor, fazendo as contas de quantidade com folga. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. A pessoa se apresentou como colega de grupo de oração da minha sogra e disse que estava muito feliz em ter finalmente conseguido o contato, que minha sogra havia prometido que eu faria as unhas do grupo antes da festa de encerramento do retiro espiritual delas, que eram 14 mulheres, que o evento era dali a 2 semanas e que ela queria confirmar os horários porque as colegas já estavam se organizando para vir. Li a mensagem sentada na minha poltrona ergonômica que eu havia escolhido com tanto cuidado. Li de novo, depois uma terceira vez. Minha sogra havia prometido que eu faria as unhas de 14 mulheres. Respondi com cuidado que havia um engano, que minha agenda estava fechada para aquele período e que, infelizmente, não havia disponibilidade para novos atendimentos.
A mulher respondeu que não podia ser, que minha sogra havia garantido pessoalmente para o grupo que algumas já haviam até escolhido referências de nail art para me mandar. Eu disse novamente que lamentava, mas que nenhum agendamento havia sido feito comigo, que eu não tinha espaço na agenda e que não conseguiria atendê-las. Ela agradeceu com um tom que não era de agradecimento e encerrou a conversa. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois liguei para o meu marido. Ele atendeu com voz de quem estava no meio de alguma coisa. Perguntei direto se sua mãe havia prometido meu ateliê para o grupo de oração dela. Houve um silêncio de 2, talvez 3 segundos, e esse silêncio já me disse o que eu precisava saber antes que ele abrisse a boca. Ele disse que ela havia mencionado algo, que tinha comentado do meu trabalho com as amigas, mas que não sabia dos detalhes. Pedi que me dissesse o que sabia. Ele disse que ia falar com ela e me retornar. Desliguei. Fui até a prateleira onde eu guardo meu fichário de clientes, aquele caderno preto de capa dura que eu uso há 4 anos para registrar os atendimentos, os designs aprovados, as preferências de cada cliente, as alergias, as observações que fazem diferença. Abri na semana do retiro da sogra. Tinha 4 atendimentos confirmados naquela semana. 3 deles para clientes que estavam comigo havia mais de 2 anos, que renovavam gel a cada 3 semanas e que haviam reservado aquelas datas em agosto. Uma delas era a mãe da noiva do casamento maior, que havia vindo até meu ateliê em julho para uma consulta de 1h30, só para definir o design das unhas para o grande dia. Havíamos olhado referências juntas. Eu havia feito 3 amostras em nail tips para ela escolher. Ela havia saído de lá com foto dos 3 modelos para decidir em casa com a filha. Ela havia me mandado mensagem no dia seguinte confirmando o design e dizendo que a filha havia amado. Eu havia anotado tudo no fichário. Fiquei olhando para aquelas anotações e pensei que havia uma diferença enorme entre o que eu havia construído e o que minha sogra entendia que havia construído. Ela me ligou 40 minutos depois. Eu já havia encerrado o pedido de materiais, confirmado 2 fornecedores e respondido um e-mail de cliente com perguntas sobre processo de remoção. Quando atendi, ela falou com aquela voz que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos de convivência, a voz de quem está explicando algo óbvio para alguém que está complicando sem motivo. Disse que havia falado do meu trabalho para as mulheres do grupo porque queria me dar uma oportunidade de me apresentar para elas, que eram mulheres com bom gosto, bem relacionadas, que poderiam me indicar bastante, que seria uma exposição ótima para o meu ateliê, que ela estava me ajudando. Disse que entendiam que eu cobrava normalmente, que não estavam pedindo de graça, que só queriam ser atendidas naquela semana. Perguntei quantas eram. Ela foi contando. Ela mesma, mais 3 amigas próximas do grupo, a coordenadora do retiro com a filha, a irmã da coordenadora que havia vindo de Campinas especialmente para o evento, mais 7 mulheres que ela descreveu como participantes fixas do grupo de oração. 14 no total, algumas com data de preferência específica porque tinham outros compromissos naquela semana. Quando ela terminou, eu disse com calma que entendia a ideia, mas que aquela semana estava completamente comprometida com clientes que haviam agendado com meses de antecedência, que eu não tinha como incluir 14 novos atendimentos sem cancelar ou comprometer o que já estava confirmado. Ela ficou em silêncio um instante e depois disse que havia prometido para o grupo. Respondi que lamentava, mas que a promessa havia sido feita sem que eu fosse consultada e que eu não tinha como honrar um compromisso que eu não havia assumido. Ela disse que as mulheres iam entender se eu fizesse algo simples, sem os trabalhos elaborados que eu costumava fazer, que poderia ser só um esmaltamento mais caprichado, que não precisava ser nada muito trabalhoso. Expliquei que mesmo um atendimento simples ocupa tempo de agenda, que eu tinha 4 clientes confirmadas naquela semana, mais a preparação de material para o casamento, e que 14 atendimentos extras representavam dias de trabalho que eu simplesmente não tinha disponíveis. Ela disse que ia falar com meu marido, eu disse que ficasse à vontade. Desliguei e fiquei sentada no ateliê por um tempo que não calculei. Não estava com raiva ainda. Estava naquele espaço antes da raiva, quando a gente ainda está processando a dimensão exata do que aconteceu, porque o que havia acontecido não era um pedido que eu podia simplesmente recusar, era algo diferente.
Minha sogra havia tomado uma decisão sobre o meu trabalho, sobre o meu tempo, sobre o meu espaço, sem me perguntar uma única vez. Havia distribuído a minha disponibilidade como se ela pertencesse a ela. Havia prometido meu ateliê para 14 mulheres com a mesma naturalidade de quem empresta um prato de comida de casa, como se o que eu faço fosse um recurso familiar de livre acesso, como se o fato de eu trabalhar em casa tornasse o meu trabalho uma extensão da casa e, portanto, de domínio coletivo. Meu marido ligou quase 1 hora depois. Eu já havia terminado de organizar o cronograma de produção para a semana do casamento, detalhado dia por dia, atendimento por atendimento. Quando atendi, reconheci o tom da voz dele da mesma forma que reconheço o cheiro de base coat, de imediato e sem precisar pensar. Era o tom de quem está tentando encontrar um caminho do meio onde o caminho do meio não existe. Disse que entendia que minha agenda estava cheia, mas perguntou se eu não conseguia atender pelo menos as mais próximas, as que eram amigas mais antigas da mãe dele, que seria algo significativo para ela, que o grupo era importante na vida dela. Disse que não havia as mais próximas na minha agenda, havia clientes que haviam agendado corretamente e clientes que não haviam agendado. Disse que o critério de quem vinha ao meu ateliê não era proximidade com minha sogra, era agendamento feito com antecedência pelo processo normal. Ele disse que parte do grupo havia se programado para aquela semana contando com o atendimento, que a mulher que veio de Campinas havia planejado a viagem em torno disso. Respondi que lamentava, mas que essas decisões haviam sido tomadas sem nenhuma participação minha, e que eu não podia ser responsabilizada por compromissos que eu não havia assumido. Ele perguntou se eu não conseguia pelo menos acomodar 2 ou 3. Fiquei um momento antes de responder. Depois fiz uma pergunta só. Você sabia que ela estava planejando isso? Pausa. Ela tinha comentado umas semanas atrás que queria falar do seu trabalho para o grupo. Eu achei que ela ia te perguntar antes. E você não me disse nada. Ele não respondeu de imediato. Continuei. Meu marido, eu tenho 4 clientes esperando o trabalho que já confirmei, pagas, com design fechado. Uma delas é a mãe de uma noiva, que vai se casar daqui a 19 dias e que me escolheu há meses. Tenho material encomendado, cronograma feito, compromissos assumidos. Não é sobre não querer ajudar, é que não existe espaço físico para encaixar 14 atendimentos numa semana que não tem mais espaço. E mesmo que existisse, eu precisaria ter sido perguntada. Este ateliê é meu. O tempo dele é meu. Ele não está disponível para ser prometido por outra pessoa. Ele ficou quieto. Depois disse que a situação estava muito difícil, que a mãe havia se comprometido na frente de todo o grupo, que agora ia parecer que ela havia inventado algo ou exagerado. Respondi com cuidado que compreendia que seria desconfortável para ela, mas que o desconforto havia sido criado por uma promessa que não cabia a ela fazer e que isso não era um problema que eu conseguia resolver sem cancelar compromissos que havia assumido de forma legítima com outras pessoas. Desliguei. Fui até a cozinha, que fica conectada ao ateliê por um corredor interno que eu havia mandado fechar com porta de vidro justamente para criar um limite entre o espaço de trabalho e o espaço de vida. Esquentei água, fiz chá. Fiquei em pé olhando para o corredor. Aquela porta de vidro havia me custado R$ 380 numa época em que R$ 380 eram mais pesados do que são hoje. Eu havia instalado ela porque entendia, mesmo antes de conseguir explicar em palavras, que misturar os espaços sem nenhum limite físico era o começo de misturar tudo o mais que não devia ser misturado. O ateliê tinha que ter uma entrada, uma saída, um fechamento possível. Quando a porta do ateliê estava fechada, a casa era minha casa. Quando eu abria a porta do ateliê, eu estava trabalhando. Aquela noite recebi mensagens de 3 números que eu não tinha salvo. 2 eram de mulheres do grupo de oração que eu nunca havia conhecido, dizendo que estavam decepcionadas, que haviam se animado muito, que não esperavam isso de mim. Uma delas usou a expressão falta de consideração. Outra disse que havia imaginado uma atitude diferente de quem estava na família. Li todas. Não respondi nenhuma. Não porque estava com raiva, estava além disso, naquele lugar mais quieto onde a clareza toma o lugar do calor. Aquelas mulheres estavam decepcionadas com uma promessa que eu nunca havia feito. A decepção delas era real.
Eu não duvidava disso. O que não era real era a origem dessa decepção ter algo a ver comigo. Fiquei sabendo por meu marido, dias depois, que minha sogra havia comentado com uma das filhas dele que eu havia colocado o negócio na frente da família, que não entendia como funcionavam as relações entre pessoas que se gostam, que era uma pena que eu não tivesse outra postura. Não soube se ela acreditava nisso ou se precisava de uma versão da história que fizesse sentido para ela. As duas possibilidades me pareceram igualmente tristes. Na semana seguinte trabalhei. Atendi as clientes que haviam agendado corretamente, no horário que havíamos combinado, com o material que havia sido encomendado para cada uma. Na segunda de tarde veio uma cliente que está comigo há 3 anos, que faz encapsulamento com floral todo mês e que nunca atrasou um agendamento. Ficamos conversando enquanto eu trabalhava, do jeito que acontece quando a relação já tem história, quando não precisa preencher o silêncio, mas quando ele aparece cheio de conteúdo. Ela me contou sobre a festa de aniversário da irmã. Eu contei que estava preparando o material para um casamento grande naquele fim de semana. Quando ela saiu, tirou foto das unhas antes de entrar no carro. Me marcou no Instagram no caminho de casa. Na quarta de manhã, atendi a mãe da noiva. Ela chegou 15 minutos antes do horário, o que eu nunca esqueço porque me diz muito sobre como uma pessoa trata o tempo dos outros. Sentou na poltrona, abriu o celular, me mostrou a foto do design que havíamos escolhido juntas em julho. Havia salvo numa pasta com o nome Casamento da Lu, detalhes finais. Trabalhei em silêncio durante um tempo. Ela observava, às vezes comentava algo sobre a filha, sobre o nervosismo da semana, sobre como estava tentando ser o apoio que a filha precisava, sem virar mais uma fonte de estresse. Quando terminei o design na primeira mão e levantei para ela ver debaixo da luz, ela ficou olhando por um momento sem falar. Depois disse que era exatamente o que havia pedido, que havia ficado preocupada se ia ficar do jeito que ela havia imaginado porque era difícil de explicar em palavras, mas que estava olhando e era aquilo. Disse que a filha ia amar. Eu havia passado tempo pensando naquele design. Havia feito 2 testes em nail tips antes de atendê-la, para ter certeza de que o efeito de mármore que ela havia pedido ficava consistente na técnica que eu queria usar. Havia pesquisado o tom exato do dourado que combinaria com o vestido dela, que ela havia me mandado foto em agosto. Havia pensado naquele atendimento com o cuidado que dedico a todo o trabalho que faz parte de uma data que não se repete. Quando ela saiu, fiquei um momento na poltrona vazia, olhando para o espaço do ateliê. Aquela poltrona, aquelas prateleiras, aquela iluminação LED fria que eu havia instalado, porque a luz certa faz toda a diferença na leitura de tons. 6 anos de decisões que passaram por aquele quarto. 6 anos de acertar, errar, aprender técnica nova, investir em material melhor, construir uma relação com cada cliente que vai além da unha e chega na confiança de quem volta todo mês porque sabe o que vai encontrar. Pensei que havia protegido aquele espaço com cuidado. Havia criado processos, agenda fechada, regras de agendamento, limite físico com a porta de vidro, limite financeiro ao não misturar dinheiro com meu marido, limite de decisão ao não pedir opinião de ninguém sobre o que comprar ou como atender. Havia feito isso não por frieza, mas porque entendia que um espaço funciona quando tem estrutura e que estrutura existe quando as regras são respeitadas sem exceção. E ainda assim, alguém havia prometido aquele espaço para 14 pessoas sem me dizer uma palavra. Naquele fim de semana, aconteceu o casamento. Eu havia me programado para chegar 2 horas antes do horário de atendimento da noiva, para ter margem caso surgisse qualquer imprevisto. Não surgiu. O design que havíamos escolhido ficou exatamente como havíamos planejado, com o mármore branco e o dourado que casava com o vestido. Quando a noiva me mandou foto já com o buquê na mão, as unhas aparecendo na lateral do enquadramento, eu guardei aquela foto com carinho. Ela me mandou uma segunda foto na recepção, onde dava para ver as mãos abertas sobre a mesa, com os detalhes em dourado sob a luz amarela do salão. Escreveu embaixo: "Ficou perfeito. Muito obrigada." Aquele fim de semana fechou 5 atendimentos confirmados, cada um no horário, cada um com o que havia sido acordado. Na terça da semana seguinte, meu marido apareceu no ateliê no começo da tarde.
Não era comum ele aparecer durante o dia de semana, porque a empresa onde trabalha fica do outro lado da cidade e a distância tornava a visita inviável em dias normais. Mas naquela terça ele estava lá, parado na entrada com a porta de vidro entreaberta, olhando para dentro antes de entrar. Sentou na cadeira que fica do outro lado da bancada, a cadeira que eu tenho para quando preciso conversar com clientes sobre design ou referência. Ficou me olhando por um momento sem falar. Depois disse que havia pensado muito nas últimas semanas e que queria conversar. Ouvi. Disse que havia percebido que havia ficado numa posição que não era certa, que havia tentado construir um meio-termo onde não havia meio-termo, que a situação não era sobre dois lados em conflito, mas sobre o que era meu e o que havia sido prometido sem autorização. Disse que quando sua mãe havia comentado a ideia de apresentar meu trabalho para o grupo, ele deveria ter dito imediatamente que precisaria me perguntar antes, que não havia feito isso porque queria evitar uma conversa difícil com ela, e havia esperado que as coisas se resolvessem sozinhas. Disse que havia acompanhado aquela semana de longe. Havia visto as fotos que eu postava no Instagram dos trabalhos daquela semana. Havia lido o comentário da mãe da noiva, que havia deixado uma avaliação de 5 estrelas na minha página, dizendo que eu havia feito parte do casamento da filha de uma forma que ela não esquecia. Havia ficado pensando no que teria acontecido com tudo aquilo se eu tivesse tentado encaixar 14 atendimentos numa semana que não tinha espaço, o que eu teria precisado cancelar, o que eu teria precisado comprometer. Perguntei o que havia mudado na forma como ele via aquilo. Ele pensou antes de responder. Disse que havia acompanhado meu trabalho por 6 anos de longe, sem entender direito o que significava. Que havia interpretado o fato de eu não querer envolvimento dele no ateliê como preferência organizacional, como uma forma de separar as coisas, e que não havia entendido que era uma necessidade real, que o espaço funcionava porque tinha estrutura e que a estrutura dependia de que as regras fossem respeitadas. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, perguntei a coisa que havia ficado quieta dentro de mim por semanas. Você entende por que aquilo foi diferente das outras vezes? Ele me olhou com atenção. Eu disse que ao longo dos anos havia deixado passar muita coisa. O jantar de domingo que eu havia planejado para nós dois e que havia virado almoço de família porque surgiu um compromisso de última hora e eu havia dito tudo bem. A decisão que eu havia tomado sobre a cor das paredes do corredor, que havia sido comentada pela minha sogra em frente a outras pessoas, de um jeito que não era comentário, era julgamento, e eu havia deixado passar. A vez que ela havia dito, sem que ninguém tivesse perguntado, que nail art era coisa passageira, que moda passa e que era melhor eu ter uma profissão mais estável, e eu havia sorrido e mudado de assunto. Cada uma dessas vezes eu havia escolhido não reagir porque não queria conflito, porque ceder ali parecia o caminho menos desgastante, porque dizer tudo bem era mais rápido do que dizer o que eu realmente sentia. O problema do tudo bem, eu disse, é que ele cria um caminho. Cada vez que eu disse tudo bem, o próximo pedido chegou um pouco mais confortável com a própria existência. Cada vez que eu cedi sem condição, a expectativa de que eu cederia de novo ficou um pouco mais estabelecida. Não havia intenção maliciosa em nenhum desses momentos. Havia um padrão que foi sendo construído pelo que ninguém disse. Quando o pedido chegou grande demais para caber no tudo bem, quando eram 14 mulheres numa semana que não tinha espaço, a surpresa que eu senti não foi pela audácia do pedido. A surpresa foi perceber que eu havia ajudado a construir a expectativa de que ele seria atendido. Meu marido ficou quieto ouvindo. Disse que havia coisas que ele havia visto acontecer e havia interpretado meu silêncio como aceitação, não como acúmulo. Que havia entendido que se eu não reclamava era porque não me incomodava, e que agora estava percebendo que havia uma diferença grande entre não reclamar e não se incomodar. Disse que era exatamente isso. Ele perguntou o que eu precisava dele agora. Fiquei um momento pensando na resposta honesta. Disse que precisava que ele entendesse que o ateliê tinha regras que não eram negociáveis. Não porque eu era inflexível, mas porque havia clientes reais que dependiam dessas regras para receber o que haviam contratado. Que qualquer pedido que viesse de qualquer pessoa, incluindo dele mesmo, precisava passar pelo processo normal de agendamento, do mesmo jeito que passa qualquer outra cliente. Que isso não era frieza,
Era respeito pelo que eu havia construído. Disse também que havia outras coisas fora do ateliê que eu havia guardado por tempo demais e que eu precisava que ele estivesse disposto a ouvir, não tudo de uma vez, não naquele dia, mas que eu precisava de espaço para falar sem que a paz da família fosse colocada acima do que eu sentia. Ele disse que estava disposto. Fomos para o corredor coberto que conecta o ateliê à cozinha, onde eu tenho um banco pequeno que instalei para ter um lugar de pausa entre os atendimentos. A tarde estava quieta, com aquela luz de outubro que entra de lado e faz sombra comprida no chão. Ficamos lá por quase 2 horas. A conversa não foi fácil. Houve momentos em que eu disse coisas que havia guardado por anos, e dizer essas coisas em voz alta teve um peso que eu não havia calculado. Não porque eram cruéis, porque eram verdadeiras. E a verdade que fica guardada por tempo demais tem um gosto diferente quando finalmente sai. Houve momentos em que ele ficou quieto de um jeito que eu reconheci como escuta de verdade, não como espera pela própria vez de falar. Havia uma diferença pequena, mas visível entre os dois, e eu a conhecia bem o suficiente para distinguir. Não resolvemos tudo naquele banco. Eu sabia que não ia. As coisas que ficam quietas por anos não se resolvem numa tarde de outubro, por mais honesta que seja a conversa. Mas algo havia mudado. Algo que eu sentia, mas que era difícil de nomear com precisão. Tinha a ver com ser vista. Não como a mulher que faz unhas, não como a nora que tem um ateliê em casa, não como a pessoa que facilita as coisas para quem está ao redor. Ser vista como alguém com quem as coisas precisam ser combinadas antes de serem prometidas. Nas semanas seguintes, minha sogra e eu ficamos com menos contato do que o habitual. Quando nos encontramos num almoço de família em novembro, ela esteve educada e eu estive educada. Não houve cena. Não houve reconciliação dramática. Não houve pedido de desculpas em palavras. Mas houve algo que eu notei, algo pequeno que foi mais significativo do que qualquer discurso poderia ter sido. Quando o nome do meu ateliê surgiu na conversa, quando uma das cunhadas perguntou sobre agendamento, minha sogra não disse mais que me perguntaria por elas. Ela disse que poderiam falar comigo diretamente, que eu tinha um processo de agendamento e que era melhor entrar em contato pelo Instagram. Essa diferença pequena na frase foi enorme no que representou. Não sei o que meu marido disse a ela ou se ele disse algo. Talvez ela mesma tenha entendido alguma coisa no que havia acontecido. Provavelmente uma mistura das duas coisas, com alguma parte que nunca vou saber. O que importa é que algo havia mudado na dinâmica, não de forma dramática, não de uma vez, mas de uma forma que eu conseguia sentir nas trocas do dia a dia. No ano seguinte, quando novembro chegou e os casamentos de dezembro começaram a lotar a agenda, as primeiras reservas foram das clientes habituais que sabem que a janela fecha rápido. Nenhum familiar ligou dizendo que alguém havia garantido meu tempo para algum evento. Ninguém me mandou mensagem com referências escolhidas para um atendimento que eu nunca havia confirmado. A agenda abriu, encheu e fechou pelo processo normal. O único processo que faz sentido dentro de um espaço que funciona porque tem estrutura. Às vezes penso naquela sexta-feira de outubro, naquele momento em que li a mensagem da mulher desconhecida, esperando confirmação de algo que eu nunca havia prometido. Penso em como teria sido diferente se eu tivesse respondido de outro jeito. Se eu tivesse dito, deixa eu ver o que consigo fazer, vou tentar encaixar, a família é importante, dou um jeito. Sei exatamente como teria terminado. Sei por que havia terminado assim antes, em situações menores, em pedidos que cabiam num tudo bem e que por isso foram atendidos. E cada vez que foram atendidos, o seguinte chegou com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de certeza de que seria recebido da mesma forma. O que eu fiz naquela sexta-feira não foi um ato de coragem excepcional, não foi uma revolução, foi simplesmente dizer o que era verdade. Não tenho disponibilidade. Não fui consultada. Não consigo ajudar. 3 frases curtas que carregavam dentro delas anos de tudo bem que eu havia dito quando o que eu sentia era completamente diferente. O impulso de suavizar não desapareceu. Ele ainda está lá, esse reflexo antigo de encontrar uma saída, de não ser difícil, de não parecer a pessoa que complica quando todo mundo quer que seja simples. Mas eu o reconheço agora. E reconhecer é diferente de obedecer. O ateliê está de pé.
A poltrona ergonômica ainda está no mesmo lugar. O piso que eu escolhi ainda tem aquele tom exato que eu havia imaginado antes de qualquer parafuso ser fixado. O fichário preto de capa dura já está na 5ª edição porque o quarto ficou cheio de anotações e eu precisei de um novo. A porta de vidro que separa o ateliê da cozinha abre quando eu estou trabalhando e fecha quando eu não estou, não por capricho, mas porque essa distinção é real e importa. A agenda de novembro para o ano seguinte abre na primeira semana do mês e fecha em dias, porque há pessoas que aprenderam que precisam reservar cedo, que o processo tem regras, que as regras existem porque o que se produz dentro daquele espaço tem valor real e não flutua conforme a conveniência de quem está do lado de fora. E quando o ateliê está fechado porque eu fechei, por nenhuma outra razão. Eu estava dobrando as últimas peças de roupa quando ouvi a porta da entrada. Eram 6h20 da tarde de uma quinta-feira comum e meu marido tinha chegado mais cedo do que o esperado. Percebi isso pelo barulho diferente, mais apressado, como quem entrou em casa com alguma coisa na cabeça que ainda não sabe como colocar em palavras. Continuei arrumando a gaveta. Tinha acabado de passar a tarde inteira reorganizando o quarto depois de 2 meses de reforma, e aquele momento de ver cada coisa no seu lugar exato me dava uma satisfação pequena e silenciosa que eu guardava para mim. A casa tinha ficado bonita, mais do que bonita. Tinha ficado do jeito que eu sempre imaginei que seria quando finalmente tivéssemos dinheiro e tempo para fazer do jeito certo. As paredes do corredor agora eram de um branco mais quente, a cozinha tinha ganho azulejos novos, o banheiro da visita tinha sido completamente refeito. 6 semanas de obra, poeira em todo lugar, dormindo com janela aberta por causa do cheiro de tinta. Mas tinha valido. Os passos do meu marido pararam na porta do quarto. Eu não me virei. Amor, ele disse. O tom era aquele. 12 anos de casamento ensinam a reconhecer tons. Esse em específico eu conhecia de memória. Era o tom de quem está prestes a dizer algo que já foi decidido, mas que precisa ser embalado antes de chegar até você. Eu fechei a gaveta devagar e me virei. Ele estava encostado na porta, a gravata levemente afrouxada, com aquela expressão que mistura um sorriso de desconforto com o olhar de quem quer muito que você concorde logo para que a conversa acabe antes de começar. Sua mãe ligou, eu disse, antes que ele abrisse a boca. Ele piscou. Como você sabe? Porque você só faz aquela cara quando é assunto da sua mãe. Ele deu uma risada curta, sem graça, e entrou no quarto. Sentou na beira da cama, passou a mão no joelho 2 vezes e então disse: ela quer fazer a festa de aniversário dela aqui. Eu fiquei parada. Aqui, eu repeti. Aqui. Ele fez um gesto vago com a mão na direção da sala. Ela disse que ficou apaixonada pela casa depois da reforma, que queria muito comemorar os 70 anos dela num lugar bonito, que não tem espaço na casa dela para todo mundo. Todo mundo quem? Ele pigarreou. A família dela. Os irmãos, os cunhados, os filhos, os netos, talvez uns 20, 25. Eu me sentei na cadeira ao lado da janela, não porque precisava sentar, mas porque precisava de um segundo para organizar as coisas antes de responder. Quando? Eu perguntei. No próximo sábado. Próximo sábado como o sábado daqui a 9 dias? Ele assentiu. Eu olhei para as paredes brancas e quentes do nosso quarto, que ainda cheiravam levemente a tinta nova, para o tapete bege que tínhamos escolhido juntos num sábado de manhã, depois de visitar 4 lojas diferentes, para a luminária que eu tinha pesquisado por 3 semanas antes de decidir. Ela já convidou as pessoas? Eu perguntei. Ele fez aquela pausa, a pausa que significa sim. Quantas já confirmaram? Ele passou a mão no cabelo. Umas 16, ele disse. Mas podem vir mais. Eu não respondi. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua. Tinha uma criança andando de bicicleta na calçada do lado de baixo, com uma expressão de concentração total, como se equilibrar fosse o único problema do mundo naquele momento. Eu fiquei com inveja dessa criança por exatamente 2 segundos. E você disse o que para ela? Eu perguntei sem me virar. Disse que ia conversar com você. Você disse que ia conversar comigo? Repetei devagar. Ou você disse que sim e depois disse que ia conversar comigo? O silêncio que seguiu era a resposta. Eu me virei.
Ele estava olhando para o chão com aquela expressão específica que aparece quando ele sabe que errou, mas ainda não sabe exatamente como nomear o erro. Ela já tinha convidado as pessoas, ele disse finalmente, como se isso fosse uma explicação suficiente. Eu sei que ela já tinha convidado. O que eu estou perguntando é se você disse não ou se você disse que ia me consultar e o que você ia me consultar já estava decidido de antemão. Ele ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse: é o aniversário de 70 anos dela. Eu sei quantos anos sua mãe vai fazer. Você não gostaria que ela comemorasse aqui, num lugar bonito? Eu gostaria que alguém tivesse me perguntado antes de convidar 25 pessoas para a minha casa. É a casa dos dois. Então algum dos dois deveria ter sido consultado antes. Ele suspirou. Aquele suspiro comprido que significa que ele acha a conversa desnecessariamente complicada e que eu estou fazendo um problema de algo que não deveria ser um problema. Eu conheço aquele suspiro melhor do que conheço qualquer outra coisa nesse mundo. É família, amor. Ela queria fazer uma surpresa, queria que fosse especial. Uma surpresa para quem? Para ela ou para mim? Ele não respondeu. Porque para mim foi uma surpresa, sim, mas não do tipo bom. Eu fui para a cozinha. Enchi um copo de água e fiquei encostada na bancada que a gente tinha escolhido depois de meses pesquisando pedra, cor, espessura. Mármore branco com veio cinza. Eu tinha posto a mão na amostra na loja e ficado parada por um tempo só, sentindo a textura fria antes de dizer: é esse. 25 pessoas na minha casa, 9 dias depois que a reforma acabou. Minha sogra tem 71 anos, não 70. Os 70 ela tinha completado em março, numa jantar numa churrascaria que meu marido e a irmã dele organizaram e que correu bem, dentro do esperado. Os 71 ela tinha decidido que mereciam uma festa maior. E a festa maior, ela tinha decidido que seria na minha casa, com as minhas bancadas de mármore, com as minhas paredes brancas, com o meu banheiro de visita que ainda tinha o papel protetor no box que eu nem tinha tirado ainda. Eu terminei a água, coloquei o copo na pia e fui de volta para o quarto. Meu marido ainda estava sentado na beira da cama. "O que você vai fazer?" ele perguntou quando me viu entrar. "Vou ligar para a Fernanda", eu disse. Peguei o celular da mesinha e saí do quarto. Fui para a varanda, fechei a porta de vidro atrás de mim e disquei. Fernanda atendeu no segundo toque. A gente se conhece desde os 22 anos, quando dividimos um apartamento durante a faculdade, e ela tem uma característica rara em pessoas. Ela escuta de verdade antes de falar. Não fica montando a resposta enquanto você ainda está contando. Espera, pensa. E quando fala, fala com aquela honestidade direta que às vezes dói, mas que é exatamente por isso que eu confio nela mais do que em qualquer outra pessoa. Contei tudo. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. Então disse: "E você vai deixar?" "Ainda não decidi. Você sabe o que acontece se você deixar, né?" "Oi, Zai. Toda vez que você deixa passar, o próximo fica mais fácil para eles. Ela parou e mais difícil para você." Eu olhei para a rua lá embaixo. A criança de bicicleta já tinha ido embora. A calçada estava vazia. "Deixa eu pensar, Fernanda." "Tá, mas me liga quando decidir. Seja lá qual for a decisão." Eu fiquei na varanda por mais uns 20 minutos depois de desligar. Não pensei em nada muito organizado. Fiquei olhando para os telhados do quarteirão de baixo, para a copa de uma amendoeira que aparecia por cima do muro do vizinho, para o céu que estava virando aquele laranja escuro de final de tarde que eu gosto. Quando entrei, meu marido estava na cozinha esquentando o jantar de ontem. Me olhou com cautela quando me viu aparecer. "Tudo bem?" ele perguntou. "Tudo", eu disse. E era verdade. Eu estava bem. Tinha tomado uma decisão. Quando a gente toma uma decisão que vem de um lugar tranquilo, de certeza e não de raiva, o corpo relaxa de um jeito que é quase físico. Eu senti isso ali, encostada na porta da cozinha, olhando para o meu marido mexer na panela. Uma espécie de calma que não era resignação. Era resolução. Jantamos juntos, falamos de outras coisas. Do problema no sistema do trabalho dele, do vizinho do quinto que tinha trocado o cachorro por um gato, da plantinha de manjericão que eu tinha comprado na semana anterior e que estava crescendo melhor do que eu esperava. Conversamos como se a tarde anterior não tivesse acontecido.
Depois do jantar, ele foi ligar a televisão e eu disse que estava com sono, que ia deitar cedo. Me despedi com um beijo no rosto, fui para o quarto, fechei a porta com cuidado e peguei o caderno de capa preta que fico na segunda gaveta da mesinha. Abri numa página nova e comecei a escrever. O salão de festas do clube do bairro tinha me enviado um e-mail há uns 3 meses, quando renovei a anuidade, dizendo que sócios tinham direito a uma reserva gratuita por semestre. Eu tinha guardado o e-mail numa pasta e esquecido. Fui atrás, encontrei, li com atenção. O salão comportava até 40 pessoas, tinha cozinha de apoio, mesas e cadeiras incluídas, estacionamento. Escrevi no caderno: ligar para o clube amanhã cedo. A segunda coisa que escrevi foi o nome da minha irmã, Cláudia. Cláudia mora 20 minutos de distância, tem 43 anos, 2 filhos adolescentes que ela cria com uma competência que me impressiona, e uma calma de quem já enfrentou coisa suficiente para saber separar o que merece energia do que não merece. Ela ia entender. Mais do que isso, ela ia ajudar, então assim. Escrevi mais uma página de lista. Coisas a resolver, pessoas a chamar, horários. Quando acabei, li tudo uma vez. Dobrei o caderno, apaguei a luz e fui dormir. No dia seguinte, sexta-feira, acordei com o despertador às 6h30. Meu marido ainda dormia. Fiz café, sentei na cadeira da varanda com a xícara e o caderno e comecei a trabalhar. A ligação para o clube durou 8 minutos. A moça do outro lado, uma voz jovem e prestativa chamada Renata, confirmou que o salão estava disponível para o sábado da semana seguinte, que a reserva era mesmo gratuita para sócios e que eu só precisava aparecer pessoalmente para assinar o termo de uso até às 5 da tarde de hoje. Anotei tudo. Dobrei o caderno. A segunda ligação foi para Cláudia. Ela atendeu com a voz levemente rouca de quem acabou de acordar, mas ficou completamente acordada em menos de 2 minutos de conversa. Quando terminei de contar, ela disse uma única coisa: "Você está certa. O que você precisa de mim? Que você venha no sábado e traga o Marcos, se ele puder." Ela concordou, sem hesitar. Liguei para a Fernanda na sequência. Ela já estava acordada, já tomando café, e quando contei o que tinha planejado, ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse, com aquela voz de quem está sorrindo sem querer: "Você ficou quieta essa noite toda e estava pensando nisso, né?" Fui passando pela lista. No total, confirmei 11 pessoas. Família minha, 2 casais de amigos que eu escolhi com cuidado. Pessoas que chegam no horário combinado, que entram pela porta sem precisar de instruções, que percebem quando você precisa de ajuda antes de você pedir. Às 4 da tarde, passei no clube para assinar a reserva. Conversei com a gerente do espaço, uma mulher de uns 50 anos chamada Dona Beth, que me mostrou o salão com orgulho evidente. O teto era alto, as janelas davam para o jardim, as mesas eram de madeira clara. Ela disse que poderia disponibilizar um ventilador extra e uma mesa de apoio para a entrada. Agradeci, assinei o papel, voltei para casa. Meu marido chegou às 7. Eu estava na cozinha preparando o jantar. "Cheirou bem aqui", ele disse, colocando a chave na fruteira. Fiz macarrão com molho de tomate fresco. Sentamos à mesa. Ele falou sobre uma reunião longa que tinha tido à tarde, sobre o trânsito que estava impossível, sobre o colega de trabalho que tinha pedido demissão de surpresa. Eu escutei, perguntei coisas, respondi quando ele perguntou. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ele disse, sem olhar para mim: "Você ainda está brava com a história da minha mãe?" "Não estou brava", eu disse. "Eu sei que foi uma situação chata. Eu devia ter conversado com você antes." "Sim, você devia. Mas agora que já está marcado, você acha que consegue receber ela aqui?" Eu enxuguei a mão no pano de prato, dobrei o pano e o coloquei com cuidado na barra do forno antes de me virar para ele. "Não vai rolar aqui", eu disse. Ele parou. "A festa dela não vai acontecer aqui?" "Não aqui. Mas ela já convidou as pessoas." "Oi, Zai. Como assim não vai acontecer aqui? Onde vai ser então?" Eu ainda não tinha contado sobre o clube. Não por estratégia de surpresa, mas porque eu precisava que ele ouvisse o que eu ia dizer sem já ter uma alternativa para se agarrar. "O problema não é onde vai ser", eu disse. "O problema é como essa decisão foi tomada." Ele ficou olhando para mim.
Sua mãe decidiu que a festa dela ia ser aqui. Ela convidou mais de 20 pessoas. Ela fez isso sem me perguntar, sem te perguntar de verdade, porque você não tinha o que responder porque também não tinha sido consultado. E quando você veio me contar, já estava apresentado como fato consumado. Mas ela é minha mãe. Eu sei que ela é sua mãe. Eu gosto da sua mãe. Mas gostar da sua mãe e abrir mão do direito de decidir o que acontece dentro da minha casa são duas coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. Essa casa foi reformada com dinheiro que a gente juntou durante 2 anos. Eu escolhi cada detalhe, eu coordenei cada etapa da obra. Eu fiquei aqui quando você estava viajando a trabalho e o encanador atrasou e o azulejo chegou errado e eu tive que resolver tudo. Essa casa é minha também. E eu não vou receber 25 pessoas que eu não convidei numa festa que eu não organizei, como se isso fosse algo normal que simplesmente acontece. A cor do rosto dele mudou levemente. Você está exagerando. Eu não estou. Ela é idosa, ela ficou empolgada, ela não pensou direito. Com todo o respeito, ela tem 71 anos e é completamente lúcida. Ela pensou muito bem. Ela só não pensou em mim porque nunca precisou pensar, porque ninguém nunca estabeleceu que ela precisa pensar. Ele passou a mão na testa. O que você vai fazer então? Reservei o salão do clube para o sábado. Está pago, está confirmado. Vou fazer uma festa lá para ela, com as pessoas que eu convidar, do jeito que eu organizar. Ele piscou. Você já reservou o salão do clube? Hoje à tarde. Sem me falar? Sem te falar, eu confirmei. Da mesma forma que ela marcou uma festa na minha casa sem me falar. Ele ficou parado no meio da cozinha, com aquela expressão de quem está tentando encontrar o argumento certo, mas não está encontrando. E quem você convidou? Minha família. Alguns amigos nossos. 11 pessoas. E a família dela? Os irmãos, os filhos dela? Ela pode convidar quem ela quiser para o salão do clube. Mas eu não estou organizando isso. Estou organizando uma festa para ela com as pessoas que eu escolhi. Mas as pessoas que ela convidou vão chegar aqui no sábado. Quando chegarem, vão encontrar o apartamento fechado. Vou deixar o número do salão do clube com o porteiro. Quem quiser ir é bem-vindo. Ele ficou olhando para mim por um tempo longo. Eu não desviei o olhar, não com agressividade, não procurando confirmar que tinha ganhado alguma coisa, só com aquela serenidade de quem já decidiu e não está mais em dúvida. Você está brincando, ele disse. Não estou. Minha mãe vai enlouquecer. Provavelmente. Você não se importa? Eu me importo. Me importo tanto que passei a noite toda pensando numa solução que respeita o aniversário dela e ao mesmo tempo não abre mão do que é meu. O clube é bonito, o salão é amplo, a festa vai ser boa. O que não vai acontecer é dentro da minha casa, sem minha permissão. Ele ficou olhando para o chão. Depois foi para o quarto sem dizer mais nada. Eu terminei de organizar a cozinha, apaguei a luz e fui para o banheiro me lavar. Fiquei debaixo da ducha por mais tempo do que o necessário. Não de cansaço, mas daquele jeito de precisar de um momento só meu antes de deitar. Quando entrei no quarto, ele estava deitado de costas, olhando para o teto. Não estava dormindo. Eu deitei do meu lado, apaguei o abajur e fiquei no escuro ouvindo a respiração dele. Depois de uns 10 minutos ele disse: eu devia ter dito não para ela desde o começo. Eu não respondi de imediato. Sim, eu disse finalmente, você devia. Eu fico evitando criar atrito com ela. É mais fácil no momento. Eu sei que é mais fácil no momento. Mas o atrito não desaparece. Ele só muda de endereço. Ele ficou em silêncio. Sempre cai em cima de você, ele disse devagar. Sempre. Mais silêncio. Eu sinto muito, ele disse. E o tom era diferente. Não era o tom de quem diz desculpa para encerrar uma discussão. Era outro tom. Mais quieto, mais fundo. Eu não disse nada, mas também não me virei para o lado. Fiquei de costas no escuro ao lado dele, que já era uma resposta do seu jeito. No sábado de manhã, eu acordei com aquela leveza de quem não está carregando nada que não seja seu. Fiz café, reguei o manjericão, mandei mensagem para Cláudia confirmando o horário. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Estou com a salada de macarrão pronta. O Marcos comprou o vinho. A gente chega às 6. Meu marido desceu do quarto às 9, com o cabelo bagunçado e a expressão de quem dormiu, mas não o suficiente. Café?
Eu perguntei. Obrigado. Sentamos juntos na mesa da cozinha. Ele ficou olhando para a xícara por um tempo. Eu liguei para minha mãe ontem à noite, depois que você dormiu, ele disse. Eu levantei os olhos. Contei o que tinha acontecido. Que eu não tinha te consultado, que você tinha ficado sabendo já como fato consumado, que não estava certo. Eu fiquei quieta esperando. Ela ficou brava no começo. Disse que estava tentando fazer algo bonito, que não entendia qual era o problema. Eu expliquei com calma. E ela entendeu? Ele fez um gesto que não era exatamente sim. Ela vai entender, com o tempo. O que eu precisava era que ela soubesse que o problema não era você. O problema era como a decisão foi tomada. E que isso não vai acontecer de novo. Eu olhei para ele. Você disse isso para ela. Disse. Disse que qualquer coisa relacionada a essa casa vai ser combinada com os dois antes, com antecedência. Eu segurei a xícara com as duas mãos por um momento. Obrigada, eu disse. Não é favor. Oi, Zai. Mas obrigada mesmo assim. Ele deu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso verdadeiro desde quinta-feira. A festa começa às 7, eu disse. Você vai? Ele levantou os olhos. Estou te perguntando de verdade, continuei. Não estou te obrigando nem esperando que você vá. Se você quiser ficar aqui ou ir encontrar sua mãe em outro lugar, eu entendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Eu vou à festa. Por quê? Porque você organizou. Porque eu quero estar lá. Porque é o que faz sentido. Certo, eu disse. A festa começa às 7. Às 3 da tarde, Fernanda chegou mais cedo do que o combinado, porque Fernanda sempre chega mais cedo do que o combinado e nunca vai mudar. Ela entrou com uma caixa de salgadinhos da confeitaria da esquina e um cachecol enrolado no pescoço, apesar do calor, porque Fernanda sempre fica com frio em lugar nenhum. Me deu um abraço longo antes de dizer qualquer coisa. Você está bem? Ela perguntou sem soltar. Estou bem. Ela me soltou e me olhou no olho. Está de verdade? Estou de verdade. Ela assentiu. Então vamos montar isso direito. Fomos juntas ao salão do clube às 4 para organizar antes dos outros chegarem. Dona Beth tinha deixado tudo como combinado. As mesas dispostas num arranjo que ela chamou de espinha de peixe, as cadeiras alinhadas, a mesa de apoio posicionada perto da entrada. Nos trouxemos uma toalha de mesa de linho que minha mãe me dera anos atrás e que eu guardava para ocasiões que fizessem sentido. Essa fazia. Fernanda pendurou alguns balões bege e branco que ela havia comprado por conta própria, porque é exatamente esse tipo de coisa que ela faz sem que ninguém peça. Coloquei em cima da mesa um buquê simples de flores amarelas que havia comprado pela manhã na floricultura, a 2 quarteirões de casa. Às 5h50, Cláudia chegou com Marcos e os 2 filhos. Às 6h15, minha mãe chegou com minha tia. Aos poucos o salão foi ganhando aquele tipo de barulho que só acontece quando as pessoas que estão ali de fato queriam estar. Meu marido chegou às 6h45. Entrou com as mãos nos bolsos, olhou para o salão, para as pessoas, para mim. Ficou bonito, ele disse. Ficou. Ele foi cumprimentar Cláudia, foi abraçar minha mãe, foi sentar com Marcos num canto e ficou ali, fazendo parte. Às 7h10, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e eu vi a mudança na expressão. Saiu do salão para atender. Eu continuei na conversa com Fernanda e minha tia, mas fiquei com um olho no corredor. Quando voltou, 5 minutos depois, o rosto estava fechado, mas controlado. Era minha mãe, ele disse baixinho, se aproximando de mim. Imagino. Ela foi ao apartamento com minha tia e os primos. O porteiro explicou que o apartamento estava fechado e deu o número do clube. E eles estão vindo? Ela estava brava demais para dizer, mas minha tia disse que provavelmente sim. You assenti. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou. Você não está preocupada? Como o quê? Com ela. Eu pensei por um segundo antes de responder. Estou preocupada sim. Não quero que ela fique mal. Não é isso que eu quero. Mas eu não posso abrir exceção para o que é errado só porque a pessoa que fez o errado é alguém que eu respeito. Ele ficou olhando para mim. Ele respeita sua mãe, continuei. E é exatamente por isso que eu acho que ela merece que a gente seja honesto com ela sobre onde estão os limites. Porque quando a gente nunca diz nada, a gente não está sendo gentil, a gente está sendo desleal. Ele ficou quieto por um momento longo. Depois disse,
Você é mais corajosa do que eu. Não sou mais corajosa. Só cansei primeiro. Às 8h05, minha sogra entrou pelo corredor do clube. Ela tem 71 anos, cabelos brancos cortados curtos, uma postura de quem foi criada para sempre parecer que está bem mesmo quando não está. Entrou com minha cunhada de um lado e meu tio por afinidade do outro. Parou na entrada do salão e ficou olhando para o espaço. Eu fui em direção a ela. Boa noite, eu disse. Parabéns pelo seu aniversário. Ela me olhou. O rosto estava tenso, mas controlado. Não era assim que eu tinha imaginado. Eu sei, e sinto muito que não ficou como você imaginou, mas ficou do jeito que eu consigo oferecer com genuinidade. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o salão, para as flores amarelas, para as luzes, para minha mãe que estava do outro lado sorrindo para ela. Ficou bonito, ela disse finalmente, com uma voz que ainda carregava algum resíduo de mágoa, mas também com aquela honestidade involuntária de quem não consegue dizer que não ficou. Ficou, eu concordei, porque eu me dediquei a fazer ficar. Ela me olhou de novo. Eu segurei o olhar, sem recuar e sem atacar. A gente conversa durante a semana, ela disse. Eu e você. Eu gostaria disso, respondi. De verdade. Ela entrou no salão. Meu marido foi ao encontro dela. Deu um abraço longo, disse alguma coisa baixinho que eu não ouvi. Ela assentiu com a cabeça. O salão foi enchendo com as pessoas que ela trouxe, que se somaram às que eu tinha convidado, e aquilo virou uma coisa diferente do que qualquer uma das duas tinha planejado sozinha. Mais barulhento, mais cheio, mais complicado, e talvez por isso mesmo mais parecido com o que uma família de verdade parece quando está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Às 9, meu marido veio ficar do meu lado. Ficamos encostados na parede dos fundos do salão, lado a lado, olhando para o espaço que estava vivo, com conversas sobrepostas. Estava com medo de que ela não viesse, ele disse. Eu também, admiti. Mas ela veio. Veio. Ele ficou olhando para a mãe dele, que estava do outro lado do salão, rindo de alguma coisa que minha tia tinha dito. Ela vai me ligar durante a semana, ele disse. Ela me disse que quer conversar comigo também. E você vai conversar? Com prazer. Tenho coisas que preciso dizer e prefiro dizer olhando no olho. Ele assentiu devagar. Você não está com raiva dela? Eu fui sincera antes de responder. Não estou com raiva. Estou com aquele tipo de cansaço que a gente sente quando passa muito tempo sendo menor do que devia para caber num espaço que foi feito pequeno para você. Ele ficou olhando para o chão. Eu fiz isso com você, ele disse. Fiquei tanto tempo evitando o conflito com ela que deixei a conta cair toda em cima de você. Sim, não devia ter sido assim. Não, vai mudar. Eu o estudei por um momento. 12 anos ensinam a diferença entre o que a pessoa está dizendo porque quer que você acredite e o que ela está dizendo porque acredita. Aquilo era a segunda coisa. Eu sei, eu disse. Ele ficou olhando para minha mãe e para a mãe dele, que tinham acabado de se encontrar no centro do salão e estavam trocando aquele cumprimento de mulheres que se conhecem há muito tempo e que passaram por muita coisa juntas sem nunca ter conversado direito sobre nada. Elas são parecidas, ele disse. Eu olhei. Em alguns aspectos, sim. As duas acham que sabem o que é melhor para todo mundo. Eu dei uma risada curta. A diferença é que a minha nunca organizou festa na casa de outra pessoa sem avisar. Ele deu uma risada também. Uma risada de verdade, não de educação. Fernanda passou por nós com um copo em cada mão e disse, sem parar, vocês dois parecem os únicos completamente calmos nessa festa. É suspeito. A gente está bem, eu disse. Ela continuou andando, mas jogou um sorriso por cima do ombro. A festa durou até quase meia-noite. Minha sogra foi uma das últimas a ir embora, o que é significativo porque ela costuma ir cedo sempre. Quando se despediu de mim, me deu um abraço que foi um segundo mais longo do que o habitual. Não disse nada além de boa noite, mas o abraço disse alguma coisa que as palavras não estavam prontas para dizer ainda. Quando o salão esvaziou, ficamos eu, meu marido, Cláudia e Marcos recolhendo os últimos copos e dobrando as toalhas. Dona Beth apareceu para agradecer e disse que tinha sido uma festa bonita, que sentia quando as pessoas estavam mesmo contentes de estar num lugar. Na saída,
Cláudia me abraçou com aquele abraço de irmã mais velha que não precisa de legenda. Apertou forte, soltou, me olhou. Você sabia desde o começo o que ia fazer? Ela perguntou. Desde que desliguei o telefone com a Fernanda na quinta, eu disse. Ela sorriu. Então era só esperar o resto do mundo alcançar você. É sempre assim. Ela deu uma risada e foi embora com Marcos. Voltamos para casa a pé porque o clube ficava a 6 quadras e a noite estava boa. Meu marido caminhou do meu lado com aquela passada longa que ele tem quando está relaxado, as mãos nos bolsos, sem falar. Quando chegamos na porta, enquanto ele procurava a chave, eu olhei para a fachada do nosso prédio, para as janelas, para a luz do 3º andar, que era a nossa. O que você está pensando? Ele perguntou, abrindo a porta. Que eu gosto da nossa casa. Ele me olhou. Não do apartamento especificamente, continuei. Da ideia de ter um lugar que é meu, que eu cuido e que me cuida de volta. Que não está disponível para todo mundo só porque todo mundo acha que devia estar. Ele assentiu devagar enquanto a gente subia as escadas. Ninguém mais vai fazer isso, ele disse. Espero que não. Não vou deixar. Eu parei no patamar do 2º andar e o olhei. Eu preciso que você entenda que isso não é sobre sua mãe especificamente, eu disse. É sobre o hábito de não me consultar, de tratar o que é meu como se fosse de todos. Isso vem de vários lugares, não só dela. Oi, Zai. E o que muda não é você se tornar agressivo com ela. É você parar de concordar antes de passar por mim. Eu sei, ele repetiu, mas com um tom diferente, mais firme. Eu já sabia. Eu só estava com preguiça de praticar. Não é desculpa. É o que é. Não é desculpa, concordei. Mas é verdade. E eu prefiro verdade. Subimos o último lance de escada em silêncio. Quando entramos no apartamento e eu acendi a luz da sala, aquela sensação voltou. A mesma de depois da reforma, quando o tapete estava no lugar e as paredes estavam do jeito certo e tudo cheirava a novo e escolhido. A sensação de que aquele lugar era meu. Não só meu marido e eu. Meu. Do jeito que uma casa é sua quando você colocou algo de si em cada detalhe. Fui até a janela da sala. Lá fora, a amendoeira do vizinho estava parada no ar quieto da madrugada. Ela vai continuar tentando, ele disse, de algum lugar atrás de mim. Vai, eu disse. E toda vez que ela tentar, vai ser assim. Vai ser. Toda vez que alguém cruzar o limite, vai ser assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Você não está com medo de criar uma distância entre a gente e ela? Eu me virei. Não estou criando distância. Estou criando clareza. São coisas diferentes. Distância é quando você se afasta. Clareza é quando você fica, mas avisa onde está o chão. Ele ficou me olhando. Ela pode continuar vindo aqui, continuei. Pode jantar aqui, pode ver a casa nova, pode comemorar o aniversário, pode fazer parte da nossa vida. O que ela não pode é decidir quando e como e com quem, no lugar de mim. Ele assentiu. Estou entendendo, ele disse. Estou precisando que você não só entenda, mas que faça. Faço. Eu o estudei por um tempo. Depois me virei de volta para a janela. Na semana seguinte, minha sogra me ligou na quarta-feira de tarde. Eu atendi sem saber exatamente o que esperar. A conversa durou 40 minutos. Ela disse coisas que eu não esperava que ela dissesse. Disse que tinha entendido, ao longo desses dias, que tinha ultrapassado algo que não deveria ter ultrapassado. Disse que fez isso sem má intenção, mas que má intenção e ausência de respeito às vezes chegam ao mesmo resultado. Disse que queria ter uma relação boa comigo de verdade, não de fachada. Eu escutei. Quando foi minha vez, falei com cuidado e com clareza. Disse que eu também queria isso. Que não tinha nada de pessoal, que não estava tentando excluir lá de nada, que só precisava que minha casa fosse tratada como minha casa. Ela disse que entendia. Eu acredito que ela disse a verdade na medida em que ela conseguia naquele momento. O resto vai sendo construído com o tempo, com as próximas situações, com as escolhas que se faz quando a teoria encontra a prática. Mas era um começo. Na sexta, meu marido chegou em casa com uma planta pequena numa vasilha de barro. Era um tipo de samambaia, com as folhas em forma de leque que eu tinha comentado uma vez, meses atrás, que achava bonita quando tinha visto na casa da Fernanda. Ele tinha lembrado. Para a janela da sala, ele disse, estendendo a planta. Eu peguei.
Fui até a janela, coloquei no canto do parapeito, dei um passo para trás para ver como ficou. Ficou perfeita. Esse tipo de coisa, disse ele. De trás de mim, eu quero continuar fazendo. Lembrar o que você gosta. Prestar atenção. Eu fiquei olhando para a planta por um momento. Isso é o que eu sempre quis, eu disse, mais do que qualquer outra coisa. Ele veio ficar do meu lado. Ficamos os dois olhando para a janela, para a samambaia com as folhas abertas, para a rua lá embaixo que estava começando a encher com o movimento do fim de tarde. Não sou a mulher que aceita o que não é seu e agradece por isso. Não fui por muito tempo e me custou caro. Me custou anos de cansaço que eu não soube nomear direito, de mal-estar que eu atribuía a outras coisas, de recuar quando não queria recuar e sorrir quando não queria sorrir. Tenho 40 anos, ainda vou viver muita coisa, e eu escolho viver o que vem daqui para frente dentro de um espaço que respeita o que eu sou, o que eu construí e o que eu mereço. Não como exigência, como fato.